E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, ó, tudo bacaninha, tudo legal? Como é que está a vida? Tá tudo em paz? Tudo na mais perfeita paz, tranquilo? Agradecendo a Deus, né? Graças a Deus pela vida, graças a Deus pela existência, agradecendo sempre a Deus pelas coisas boas e as coisas não tão boas que acontecem, né? Mas isso faz parte, é do jogo, né? Ó, agradecendo a você também, né, que está aí assistindo o vídeo, você que sempre assiste com a gente, você que sempre curte, você que ajuda a gente com o Pix, né, aqui ó, 988-290-76791, muito obrigado. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Hoje a gente tem aqui uma leitura de um conto, sempre uma vez por mês pelo menos, né, a gente tem aqui uma leitura de um conto bacaninha, né, um conto legal, a gente tem uma leitura aqui sempre. E a gente tá aqui pra fazer as coisas da melhor maneira possível, entendeu? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo aí no Instagram, bota aí no Instagram, curte o vídeo no YouTube. Ó, a gente tá sempre fazendo uns trabalhos aqui legais aqui, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, tranquilo? Até já já! E aí, pessoas, tudo tranquilo? Tudo beleza? Então vamos pegar aqui. Ó, hoje o conto que eu quero ler vem dessa obra aqui do Edgar Allan Poe, Ficção Completa, Poesias e Ensaios. Desse material aqui, que eu vou fazer a leitura de um conto chamado O Caso do Sr. Valdemar. As obras do Edgar Allan Poe, que é um dos maiores escritores das Américas de todos os tempos. O cara escreveu O Corvo, O Caso da Rua Morgue. O cara tem muito texto bom. Se você não conhece, se você nunca ouviu falar Edgar Allan Poe, dá uma lida porque vale a pena, é muito material bom. O cara é dos grandes, entendeu? Vamos começar a leitura aqui? O Caso do Sr. Valdemar, publicado pela primeira vez no American Review, dezembro de 1845, título original The Facts of Mr. Valdemar's Case, que é um negócio muito legal. Vamos começar. O Caso do Sr. Valdemar. Não pretenderei, por certo, considerar como motivo de espanto que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha provocado discussão. Milagre seria se tal não acontecesse, especialmente em tais circunstâncias. O desejo de todas as partes interessadas em evitar a publicidade ao caso, pelo menos no presente, ou até que tenhamos ulteriores oportunidades de investigação, e nossos esforços para realizar isso deram lugar a uma narrativa truncada ou exagerada que logo se propalou na sociedade e veio ser a fonte de muitas notícias falsas e desagradáveis, e, bem naturalmente, de grande cópia de incredulidade. Torna-se agora necessário que eu exponha os fatos, até onde alcança minha compreensão dos mesmos. São, em resumo, os seguintes. Nos últimos 3 anos, minha atenção vinha sendo atraída repetidamente pelos assuntos referentes ao magnetismo, e, há coisa de 9 meses atrás, ocorreu-me bastante inesperadamente que nas séries de experiências feitas até então, houvera uma lacuna assinalável e inexplicável. Ninguém fora ainda magnetizado em artículo mortis. Restava ver, primeiro, se em tais condições havia no paciente qualquer suscetibilidade à influência. Segundo, no caso de haver alguma, se era atenuada ou aumentada por esta circunstância. E, em terceiro lugar, até que ponto ou por quanto tempo a invasão da morte poderia ser impedida pelo processo magnético. Havia outros pontos a serem verificados, mas estes excitavam mais minha curiosidade. O último, de modo especial, pelo caráter imensamente importante de suas consequências. Procurando em torno de mim algum paciente por cujo intermédio pudesse eu certificar-me daquelas particularidades, vinha pensar no meu amigo, o Sr. Ernesto Valdemar, o conhecido compilador da Biblioteca Forense e autor, sob o pseudônimo de Isahar Marx, das traduções polonesas de Wallerstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, que residia geralmente em Harlem, Nova York, desde o ano de 1839, é ou era especialmente notável pela extrema magreza corporal, parecendo-se muito suas pernas com as de John Randolph, e também pela brancura de suas suíças
em violento contraste com o negro do cabelo, que em consequência era geralmente tomado como um chinó. Seu temperamento era assinaladamente nervoso e tornava-o um bom instrumento para experiências mesméricas. Em 2 ou 3 ocasiões eu o fizera dormir com pouco esforço, mas ficara desapontado quanto aos outros resultados que sua particular constituição me levava a prever. Em período algum, sua vontade ficava inteira ou positivamente submetida à minha influência, e no que toca à clarividência, nada eu podia realizar com ele que me servisse de base. Atribuí sempre meu insucesso nesse ponto ao seu precário estado de saúde. Certos meses antes de conhecê-lo, seus médicos o haviam declarado tísico, sem qualquer dúvida. E, na verdade, tinha ele o hábito de falar sobre a aproximação de seu fim como de uma questão que não devia ser lastimada nem se podia evitar. Quando me ocorreram pela primeira vez as ideias a que aludi, foi sem dúvida muito natural que eu pensasse no Sr. Valdemar. Eu conhecia muito bem sua sólida filosofia para temer qualquer escrúpulo de sua parte, e ele não tinha parentes na América que pudessem interferir plausivamente. Falei-lhe com franqueza sobre o assunto e, com surpresa minha, seu interesse pareceu vivamente excitado. Digo com surpresa, pois embora ele sempre entregasse livremente sua pessoa para meus experimentos, nunca antes manifestara qualquer sinal de predileção pelo que eu fazia. Sua enfermidade era de um tal caráter que admitia exato cálculo da época em que seu desenvolvimento conduzia à morte. Finalmente, combinamos entre nós que ele me mandaria chamar 24 horas antes do prazo marcado pelos médicos como do seu falecimento. Faz agora mais ou menos 7 meses que recebi do próprio Sr. Valdemar o bilhete seguinte: meu caro P, você pode bem vir agora. D e F concordam em que não posso durar além da meia-noite de amanhã, e penso que eles acertaram no cálculo com grande aproximação. Valdemar. Recebi este bilhete meia hora depois que lhe for escrito, e 15 minutos após estava eu no quarto do moribundo. Não o via havia 10 dias, e espantou-me a terrível alteração que lhe trouxera tão breve intervalo. Sua face tinha uma coloração prúmbea, os olhos completamente sem brilho, e sua magreza era tão extrema que os ossos da face quase rompiam a pele. Sua expectoração era excessiva, o pulso mal podia ser percebido. Não obstante, ele conservava de modo bem digno de nota toda a lucidez da mente e certo grau de força física. Falava distintamente, tomava seu auxílio alheio a alguns remédios paliativos, e quando entrei no quarto ocupava-se em escrever notas no caderno de bolso. Estava apoiado na cama por travesseiros. Cuidavam dele os doutores D e F. Depois de apertar a mão de Valdemar, chamei aqueles senhores de parte e obtive deles relato minucioso das condições do paciente. O pulmão esquerdo estivera durante 18 meses num estado semiósseo ou cartilaginoso e se tornara sem dúvida inteiramente inútil a qualquer função vital. O direito, na sua parte superior, estava também parcialmente, se não de todo, ossificado, enquanto a região inferior era simplesmente uma massa de tubérculos purulentos interpenetrando-se. Havia muitas cavernas extensas e em um ponto se operara uma adesão permanente às costelas. Esses aspectos do lobo direito eram de data relativamente recentes. A ossificação prosseguira com uma rapidez bastante incomum. Nenhum sinal dela fora descoberto um mês antes, e a adesão apenas fora observada durante os 3 dias antecedentes. Independentemente da tísica, suspeitava-se que o paciente sofresse de aneurisma da aorta, mas nesse ponto os sintomas ósseos tornavam impossível um diagnóstico exato. Era opinião de ambos os médicos que o Sr. Valdemar morreria mais ou menos à meia-noite do dia seguinte, domingo. Estávamos então às 7 horas da noite de sábado.
Ao deixar a cabeceira da cama do inválido para travar conversa comigo, os doutores D e F tinham-lhe dado um definitivo adeus. Não tencionavam voltar, mas a pedido meu, concordaram em visitar o doente mais ou menos às 10 horas do dia seguinte. Quando eles se foram, falei francamente com o Sr. Valdemar sobre o assunto de sua morte vindoura, bem como, mais particularmente, sobre a experiência proposta. Ele mostrou-se ainda completamente de acordo e mesmo ansioso por sua realização e insistiu comigo para que a começasse imediatamente. 2 enfermeiros, um homem e uma mulher, cuidavam dele, mas eu não me sentia totalmente em liberdade de empreender uma tarefa dessa natureza sem mais testemunhas dignas de confiança do que aqueles 2 que pudessem depor em caso de súbito acidente. Consequentemente, adiei as operações até cerca das 8 horas da noite seguinte, quando a chegada de um estudante de medicina com quem eu estava um tanto relacionado, o Sr. Theodore L., libertou-me de qualquer embaraço ulterior. Foram minhas intenções, a princípio, esperar os médicos, mas fui levado a agir primeiro em virtude dos rogos prementes do Sr. Valdemar e, em segundo lugar, pela minha convicção de que não tinha um momento a perder diante da evidente aproximação rápida de seu fim. O Sr. L. teve a bondade de satisfazer meu desejo de tomar notas de tudo quanto ocorresse, e é dessas suas notas que o que vou agora narrar foi na maior parte condensado ou copiado verbatim. Faltava cerca de 5 minutos para as 8 horas, quando, tomado a mão do paciente, eu lhe pedi que afirmasse o mais distintamente possível ao Sr. L. se ele, o Sr. Valdemar, estava inteiramente de acordo que eu fizesse a experiência de magnetizá-lo no seu estado presente. Ele respondeu com fraca voz, porém completamente audível: sim, desejo ser magnetizado, acrescentando imediatamente depois: receio que vocês tenham demorado muito. Enquanto ele assim falava, comecei os passes que eu já descobrira terem mais efeito em dominá-lo. Ele ficou evidentemente influenciado com o primeiro toque lateral de minha mão pela sua fronte, mas embora utilizasse eu todos os meus poderes, nenhum efeito ulterior perceptível se verificou até alguns minutos depois das 10 horas, quando os doutores D e F chegaram, de acordo com o combinado. Expliquei-lhes em poucas palavras o que pretendia e como eles não opusessem objeção, dizendo que o paciente já estava em agonia mortal, continuei sem hesitação, mudando, porém, os passes laterais por outros descendentes e dirigindo o meu olhar inteiramente sobre o olho direito do moribundo. A esse tempo já seu pulso era imperceptível e sua respiração estertorosa a intervalos de meio minuto. Tal estado conservou-se quase inalterado durante 1/4 de hora. No expirar esse período, porém, um suspiro natural, embora muito profundo, escapou do peito do homem moribundo e cessou a respiração estertorosa, isto é, seus estertores não mais apareciam. Os intervalos não diminuíram. As extremidades do paciente tinham uma frialdade de gelo. Aos 5 minutos antes das 11, percebi sinais inequívocos da influência magnética. O movimento vítreo do olho mudara-se naquela expressão de inquietante exame interior que só se vê em casos de sonambulismo e diante da qual é completamente impossível haver engano. Com alguns rápidos passes laterais, fiz as pálpebras estremecerem como em sono incipiente e com alguns mais consegui fechá-las de todo. Não estando, porém, satisfeito com isso, e continuei vigorosamente as manipulações com o mais completo esforço da vontade, até paralisar por completo os membros do dormente, depois de colocá-los em posição aparentemente cômoda. As pernas estavam inteiramente espichadas, os braços quase a mesma coisa, e repousavam sobre o leito a uma distância moderada das nádegas. A cabeça achava-se levemente elevada. Quando terminei isso, já era meia-noite em ponto, e pedi aos cavalheiros presentes que examinassem o estado do Sr. Valdemar. Depois de alguns exames, admitiram eles que se achava num estado perfeitamente extraordinário de sono mesmérico.
A curiosidade dos dois médicos achava-se altamente excitada. O Dr. D resolveu logo ficar ao lado do paciente a noite inteira, enquanto o Dr. F se despedia com promessas de voltar ao amanhecer. O Sr. L e os enfermeiros ficaram. Deixamos o Sr. Valdemar inteiramente tranquilo até as 3 horas da madrugada, quando me aproximei dele e vi que se encontrava precisamente no mesmo estado em que o deixara o Dr. F ao retirar-se. Isso é, jazia na mesma posição e o pulso era imperceptível, a respiração ligeira, mal distinguível a não ser por meio da aplicação de um espelho aos lábios. Os olhos fechavam-se naturalmente e os membros estavam tão rígidos e frios como mármore. Contudo, a aparência geral não era certamente a da morte. Quando me aproximei do Sr. Valdemar, fiz uma espécie de leve esforço para influenciar seu braço direito a acompanhar o meu, que passava levemente para lá e para cá por cima de sua pessoa. Em tais experiências com esse paciente, nunca eu conseguira antes êxito completo e de certo tinha pouca esperança de ser bem sucedido agora. Mas para espanto meu, seu braço bem pronta, embora fracamente, acompanhou todos os movimentos que o meu fazia. Decidi arriscar algumas palavras de conversa. Sr. Valdemar, disse eu, está adormecido? Ele não deu resposta, mas percebi um tremor em torno dos lábios e por isso fui levado a repetir a pergunta várias vezes. À terceira repetição, todo seu corpo se agitou em um leve calafrio. As pestanas abriram-se, permitindo que se visse a faixa branca dos olhos. Os lábios moveram-se lentamente e dentre eles, num sussurro mal audível, brotaram as palavras. Sim, estou adormecido agora. Não me desperte. Deixe-me morrer assim. Apalpei-lhe então os membros e achei-os tão rijos como dantes. O braço direito obedecia ainda à direção de minha mão. Interroguei de novo o magnetizado. Sente ainda dor no peito, Sr. Valdemar? A resposta agora foi imediata, mas ainda menos audível do que antes. Dor nenhuma. Estou morrendo. Não achei prudente perturbá-lo mais. Então, e nada mais foi dito ou feito até a chegada do Dr. F, que veio um pouco antes do amanhecer e demonstrou seu ilimitado espanto ao encontrar o paciente ainda vivo. Depois de tomar-lhe o pulso e aplicar-lhe um espelho aos lábios, pediu-me que me dirigisse de novo ao magnetizado. Acendi perguntando: Sr. Valdemar, ainda está dormindo? Como anteriormente, alguns minutos decorreram até que fosse dada uma resposta. E durante o intervalo, parecia que o moribundo reuniu suas energias para falar. A minha quarta repetição da pergunta, disse ele com voz muito fraca, quase imperceptível. Sim, durmo ainda. Estou morrendo. Era agora opinião ou antes desejo dos médicos que o Sr. Valdemar deveria ser deixado tranquilo na sua presente situação de aparente repouso até sobrevir à morte. E isso todos concordavam, deveria realizar-se dentro de poucos minutos. Resolvi, porém, falar-lhe uma vez mais e repetir simplesmente minha pergunta anterior. Enquanto eu falava, ocorreu sensível mudança na fisionomia do magnetizado. Os olhos se abriram devagar, desaparecendo as pupilas para cima. Toda a pele tomou uma cor cadavérica, assemelhando-se mais ao papel branco que ao pergaminho e às manchas circulares éticas que até então se assinalavam fortemente no centro de cada face. Apagaram-se imediatamente. Uso essa expressão porque a subitaneidade de sua desaparição trouxe-me à mente, mesmo tempo, nada menos que a ideia do apagar de uma vela com um sopro. Ao mesmo tempo, o lábio superior retraiu-se acima dos dentes, que até então cobria por completo, enquanto o maxilar inferior caía com movimento audível, deixando a boca escancarada e mostrando a língua inchada e enegrecida. Suponho que ninguém do grupo ali presente estava desacostumado aos horrores dos leitos mortuários,
Mas então, inconcebivelmente horrenda era a aparência do Sr. Valdemar naquele instante, que houve um geral recuo de todos da proximidade da cama. Sinto agora ter chegado a um ponto dessa narrativa diante do qual todo leitor passará a não dar crédito algum, e contudo, minha obrigação simplesmente continuar. Já não havia mais o menor sinal de vida no Sr. Valdemar, e comprovando sua morte, íamos entregá-lo aos cuidados dos enfermeiros, quando um forte movimento vibratório observou-se-lhe na língua, o qual continuou durante 1 minuto talvez. Terminado irrompeu dos queixos distendidos e imóvel uma voz tal que seria loucura minha tentar descrever. Há, é certo, 2 ou 3 epítetos que poderiam ser considerados aplicáveis a ela, em parte. Podia dizer, por exemplo, que o som era áspero, entrecortado, cavernoso, mas o horrendo conjunto é indescritível, pela simples razão de que nenhum som igual jamais vibrou em ouvidos humanos. Havia 2 particularidades, não obstante, que então pensei e ainda penso, podiam francamente ser comprovadas como características da entonação, bem como a adequação a dar alguma ideia da sua peculiaridade sobrenatural. Em primeiro lugar, a voz parecia alcançar nossos ouvidos, pelo menos os meus, de uma vasta distância ou de alguma profunda caverna dentro da terra. Em segundo lugar, dava-me a impressão, receio, na verdade, ser impossível fazer-me compreender que as coisas gelatinosas e pegajosas dão ao sentido do tato. Falei, ao mesmo tempo, em som e voz. Quero dizer que o som era de uma dicção distinta, maravilhosamente distinta mesmo, e arrepiante. O Sr. Valdemar falava, evidentemente, respondendo à pergunta que eu lhe havia feito poucos minutos antes. Perguntara-lhe como se lembram se ele estava adormecido. Ele agora respondia: sim, não, estava adormecido. E agora estou morto. Nenhuma das pessoas presentes nem mesmo afetou negar ou tentou reprimir o indizível e calafriante horror que essas poucas palavras assim pronunciadas bem naturalmente provocavam. O Sr. L., o estudante, desmaiou. Os enfermeiros abandonaram imediatamente o quarto e negaram-se a voltar. Não pretenderei tornar inteligível ao leitor as minhas próprias impressões. Durante quase 1 hora, ocupamo-nos calados, sem dizer uma só palavra, em procurar fazer o Sr. L. voltar a si. E quando isso se deu, dirigimos-nos de novo a examinar o estado do Sr. Valdemar. Continuava a todos os respeitos como o descrevera antes, com exceção de que o espelho não mais revelava a respiração. Uma tentativa de tirar sangue do braço fracassou. Devo mencionar também que este membro não mais se mostrou obediente à minha vontade. Tentei em vão fazê-lo acompanhar a direção de minha mão. A única e real demonstração da influência magnética achava-se então, de fato, no movimento vibratório da língua, quando eu dirigia uma pergunta ao Sr. Valdemar. Ele parecia estar fazendo um esforço para responder, mas não possuía mais a volição suficiente. As perguntas que lhe eram feitas por qualquer outra pessoa além de mim pareciam totalmente insensíveis, embora eu tentasse colocar cada membro do grupo em relação magnética com ele. Creio que relatei agora tudo quanto é necessário para uma compreensão do estado do magnetizado naquele momento. Foram procurados outros enfermeiros e às 10 horas deixei a casa em companhia dos 2 médicos e do Sr. L. À tarde fomos todos chamados de novo para ver o paciente. Seu estado permanecia precisamente o mesmo. Tivemos então uma discussão a respeito da oportunidade e possibilidade de despertá-lo, mas pouca dificuldade tivemos em concordar em que não havia nenhuma utilidade em fazê-lo. Era evidente que até ali a morte, ou o que se chama usualmente morte, tinha sido detida pela ação magnética. Parecia claro a nós todos
que despertar o Sr. Valdemar seria simplesmente assegurar sua morte atual ou pelo menos apressar-lhe a decomposição. Desde aquele dia até o fim da última semana, intervalo de quase 7 meses, continuamos a fazer visitas diárias à casa do Sr. Valdemar, acompanhados de vez em quando por médicos e outros amigos. Durante esse tempo, o magnetizado permanecia exatamente como já deixei descrito. Os cuidados dos enfermeiros eram contínuos. Foi na sexta-feira passada que resolvemos finalmente fazer a experiência de despertá-lo ou de tentar despertá-lo. E foi talvez o infeliz resultado desta última experiência que deu origem a tantas discussões em círculos privados. E há muito daquilo que não posso deixar de julgar uma incredulidade popular injustificável. Com o fim de libertar o Sr. Valdemar da ação magnética, fiz uso dos passes habituais. Durante algum tempo, foram eles ineficazes. A primeira indicação de reviviscência foi revelada por uma descida parcial da íris. Observou-se como especialmente notável que este abaixamento da pupila era acompanhado pela profusa ejaculação de um licor amarelento de sob as pálpebras, com um odor acre e altamente repugnante. Sugeriu-se então que eu deveria tentar influenciar o braço do paciente como fizera antes. Tentei, mas inutilmente. O Dr. F. expressou então o desejo de que eu fizesse uma pergunta. Assim fiz como se segue. Sr. Valdemar, pode explicar-me quais são seus sentimentos ou desejos agora? Houve imediata volta dos círculos éticos sobre as faces. A língua vibrou, ou antes rolou violentamente na boca, embora os maxilares e os lábios permanecessem rígidos como antes, e por fim a mesma voz horrenda que eu já descrevi ejaculou. Pelo amor de Deus, depressa, depressa, faça-me dormir, ou então, depressa, acorde-me, depressa, afirmo que estou morto. Eu estava completamente enervado e por um instante fiquei indeciso sobre o que fazer. A princípio fiz uma tentativa de acalmar o paciente, mas, fracassando pela total suspensão da vontade, fiz o contrário e lutei energicamente para despertá-lo. Nessa tentativa, vi logo que teria êxito, ou pelo menos logo imaginei que meu êxito seria completo. Estou certo de que todos no quarto se achavam preparados para ver o paciente despertar. Para o que realmente ocorreu, porém, é completamente impossível que qualquer ser humano pudesse estar preparado. Enquanto eu fazia rapidamente os passes magnéticos entre ejaculações de morto, irrompendo inteiramente da língua e não dos lábios do paciente, todo seu corpo de pronto, no espaço de um único minuto ou mesmo menos, contraiu-se, desintegrou-se absolutamente podre sobre minhas mãos. Sobre a cama, diante de toda aquela gente, fazia uma quase líquida massa de nojenta e detestável putrescência. Fim do conto. Gente, demais, né? Você que esteve até aqui, demais esse conto, né? É o Edgar Allan Poe, o mestre do terror, o mestre do suspense. O cara tinha manha. Se isso aqui foi verdade, né? Se isso aqui foi verdade, foi algo assim realmente uma experiência, foi assim algo terrificante, né? Se isso tem um fundo de verdade, se essa história realmente aconteceu, se ela não é ficção, se esse magnetismo que ele fala o tempo todo aqui, né, o mesmerismo, o hipnotismo, né, que nessa época aqui ainda não se falava em hipnotismo, isso veio depois no século XX, se realmente esse fato ocorreu, se o Edgar Allan Poe esteve presente nesse acontecido, vocês viram, né? O indivíduo passou 7 meses hipnotizado, morto. Só uns dados aqui para a gente fechar, para não ficar tão comprido, ó. O Edgar Allan Poe nasceu no dia 19 de janeiro de 1809, né? Em Boston, Massachusetts. E ele faleceu
exatamente em 1849. Ele teve uma vida de muita pobreza. Ele teve uma esposa, a esposa passou esse tempo todo de existência dele doente, né? Ele muito pobre, quase às raias da miséria. Foi um alcoólatra e morreu em 1849 exatamente porque um pessoal estava tendo uma votação, né? Tava tendo uma votação e o povo encheu ele de pinga, encheu ele de cachaça, entendeu? Aqui, ó, a última aqui, ó. Viajou de navio até Baltimore e ali chegou a 29 de setembro. O que lhe aconteceu naquela noite não pode ser exatamente afirmado até hoje. Desenrolava-se uma eleição e a maioria das provas aponta o fato de que ele começou a beber e caiu nas mãos de uma quadrilha de eleitores, né? Raptors. Votam 2 vezes na mesma eleição, eleitores, que provavelmente lhe ministraram algum licor com drogas e o fizeram votar. A 3 de outubro foi encontrado pelo Dr. James, velho amigo, em horrível estado numa sórdida taberna da rua Lombard. Mandando avisar um parente de Poe, o Dr. Snodgrass, levou o poeta quase inconsciente e moribundo num carro até o Hospital Washington e pô-lo sob o cuidado do Dr. J.J. Moran, que era o médico residente. Seguiram-se muitos dias de delírio, com apenas poucos intervalos de lucidez parcial. Chamava repetidamente por um tal Reynolds e revelava todos os indícios de extremo desespero. Finalmente, na manhã de domingo, de 7 de outubro de 1849, aquietou-se e pareceu repousar por breve tempo. Depois, movendo devagar a cabeça, disse: Senhor, ajudai-me, minha pobre alma. E assim morreu como viver em grande miséria e tragicamente. Esse final dele tem uma certa semelhança com esse caso do Valdemar, né? Só que ele não foi... Vamos imaginar que ele tenha sido mimetizado, que ele tenha sido hipnotizado também, né? Vamos só fazer essa brincadeira, né? De imaginar esse final também, né? Ele sofreu bastante, foi uma vida de muito sofrimento. Ele escrevia muito para poder pagar as contas, as revistas da época, né? Escreveu muita coisa que vale a pena ser procurado, né? Como eu falei, o cara realmente manda bem. Olha aqui, ó, essa obra aqui, ó, vendo? Foi esse conto, né, do caso do Valdemar, que eu tirei desse Ficção Completa, Poesia e Ensaios, que é um catatal de material do Edgar Allan Poe. Beleza, gente? Ó, se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Comenta aí o que você achou do Sr. Valdemar aqui, beleza? Valeu, gente! Até a próxima! Tchau!